Capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia estavam Barnabé e Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto estes homens estavam em adoração ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de jejuar e orar, os homens impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Dirigidos pelo Espírito Santo, eles desceram para Seleucia e daí navegaram para Chipre. Na cidade de Salamina foram à sinagoga judaica e pregaram a palavra de Deus. João estava com eles como ajudante. Depois disso, eles pregaram de lugar em lugar pela ilha toda, até que finalmente chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu e falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele era amigo do governador Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. O governador convidou Barnabé e Saulo porque desejava ouvir a mensagem de Deus que eles levavam. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome em grego, intrometia-se e falava com o governador para não dar atenção ao que Saulo e Barnabé diziam, tentando impedir Sérgio Paulo de confiar no Senhor. Então Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou bem firme nos olhos de Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de engano e de maldade. Quando você vai deixar de perturbar os caminhos retos do Senhor? E agora o Senhor colocou a sua mão contra você e você ficará cego por algum tempo. Imediatamente uma neblina e a escuridão caíram sobre ele e começou a andar de um lado para o outro, tateando, pedindo que alguém pegasse em suas mãos e o guiasse. Quando o governador viu o que tinha acontecido, creu e ficou profundamente impressionado com o ensinamento a respeito do Senhor. Depois disso, Paulo e os que estavam com ele deixaram Pafos em um navio para Panfilha e aportaram na cidade de Perge. Ali João se separou deles e voltou para Jerusalém. Mas Barnabé e Paulo prosseguiram para Antioquia, cidade da província da Pisídia. No sábado, eles foram à sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os responsáveis da sinagoga mandaram a eles este recado: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de instrução para nós, podem falar. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão e começou a falar. Ele disse: Homens de Israel e gentios que respeitam a Deus, ouçam-me. O Deus desta nação de Israel escolheu os nossos antepassados e cuidou deles no Egito. Conduzindo o povo gloriosamente para fora daquele país, os aturou durante cerca de 40 anos de caminhada através do deserto. Depois ele destruiu 7 nações em Canaã e deu o território delas como herança a Israel. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus deu a ele Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Mas Deus afastou Saul do trono e colocou Davi em seu lugar. Deus disse o seguinte a respeito dele: Davi, filho de Jessé, é um homem de acordo com o meu coração e ele me obedecerá. Da descendência de Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como tinha prometido. Porém, antes da vinda de Jesus, João Batista pregou o batismo do arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava terminando o seu trabalho, perguntou: Quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês pensam que eu sou. Mas ouçam, eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desatar. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão, e também todos vocês não-judeus presentes aqui que respeitam a Deus, esta mensagem da salvação é para todos nós. Os judeus de Jerusalém e seus líderes cumpriram a profecia e mataram Jesus, pois eles não o reconheceram, nem perceberam que Jesus era aquele de quem os profetas tinham escrito, embora ouvissem a leitura dos profetas todos os sábados na sinagoga. Eles não encontraram motivo justo para matá-lo, mas pediram a Pilatos que o matasse de qualquer maneira. E quando tinham cumprido todas as profecias sobre a sua morte, ele foi tirado da cruz e colocado no sepulcro. Porém, Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto muitas vezes por aqueles que o seguiram da Galiléia para Jerusalém.
Esses homens são testemunhas que falam a respeito dele para o povo. E agora nós estamos aqui para trazer esta boa nova a vocês, que a promessa de Deus aos nossos antepassados cumpriu-se em nosso próprio tempo, no qual Deus ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2. Você é meu filho, hoje o gerei. Pois Deus tinha prometido ressuscitar Jesus, que não fosse destruído pela morte. Isto é afirmado no trecho das Escrituras que diz: Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e fiéis que prometia Davi. Em outro salmo, ele explicou de forma mais completa, dizendo: Deus não permitirá que o seu santo sofra decomposição. Isto não era uma referência a Davi, porque depois que Davi serviu a geração dele de acordo com a vontade de Deus, morreu e foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo entrou em decomposição. Era uma referência a Jesus, a quem Deus ressuscitou, cujo corpo não sofreu decomposição. Irmãos, ouçam! Anunciamos que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo aquele que crê em Jesus fica livre de toda culpa e é declarado justo, algo que a lei de Moisés não pôde fazer. Tomem cuidado, não deixem que sejam aplicadas a vocês as palavras dos profetas, porque eles disseram: Olhem e morram, vocês que desprezaram a verdade, porque eu estou fazendo uma coisa na época de vocês, uma coisa em que vocês não acreditarão. Eu farei uma coisa que vocês terão de ver para crer. Quando o povo deixou a sinagoga naquele dia, pediram a Paulo e Barnabé que voltassem e falassem a eles novamente no sábado seguinte. E muitos judeus e estrangeiros tementes a Deus que adoravam na sinagoga seguiram a Paulo e a Barnabé, enquanto os dois homens insistiram com eles para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Mas quando os líderes judaicos viram as multidões, ficaram com inveja, praguejaram e falaram contra tudo o que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé declararam corajosamente: Era necessário que esta boa nova de Deus primeiro fosse anunciada a vocês, os judeus. Mas já que vocês não aceitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois foi assim que o nosso Senhor ordenou quando disse: Eu fiz de você uma luz para os outros povos, para que você leve a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito contentes e se alegraram com a palavra do Senhor. E creram todos os que tinham sido designados para a vida eterna. Então a mensagem do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os líderes judaicos se revoltaram e incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os líderes civis da cidade e provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram da cidade. Porém, eles sacudiram o pó dos pés contra aquele lugar e foram para a cidade de Icônio. E os discípulos estavam repletos de alegria e do Espírito Santo.